Olá pessoal, meu nome é Leonardo de Oliveira, bem-vindo ao canal Léo das Trilhas, aqui no YouTube. E hoje iremos conhecer a pista Cláudio Coutinho, localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Você me acompanha nessa? Vai ser bem legal, hein? Vamos lá! Bom, deixa eu falar um pouco para vocês da história aqui da pista Cláudio Coutinho. Ela foi construída na década de 80, foi inaugurada em 1980, né, justamente para ter essa opção de lazer, né, das pessoas que quisessem fazer exercício aqui na Zona Sul, né. Então ela foi nomeada Cláudio Coutinho por conta do técnico da Seleção Brasileira de 78, né, Cláudio Coutinho. Por isso que recebeu esse nome. E realmente é maravilhosa. Ó, então aqui na pista a gente tem o Morro da Urca, com 220 metros de altitude aproximadamente. E o Pão de Açúcar, com cerca de 400 metros de altura. Esse morro, o Morro da Urca, ele é acessível através ou do bondinho ou de uma trilha que tem aqui, né, que falam que é oculta, mas de oculta não tem nada, né, secreta não tem nada, porque todo mundo conhece. E deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó, essa beleza natural aqui. Após esse morro aqui a gente tem a Praia do Leme, né? E em cima dele, deixa eu ver aqui onde é que é, aqui eu não consigo ver direito, mas a gente tem também em cima desse morro o Forte do Leme, que eu vou mostrar em outro vídeo para vocês quando tiver oportunidade. A gente tem ali atrás, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, um restaurante também. Tem uma comida boa e tem uma vista maravilhosa. E muita gente aqui na praia, né, na Praia Vermelha, usa para remar caiaque, para praticar natação, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem algumas pessoas nadando. Também fazem mergulhos, né? Pesca submarina. Enfim, fazem um monte de coisa, inclusive escalada aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai, né, até lá, mais até, né? A gente vai até o final da pista. Ela tem cerca de 1 km 250 metros. Então a gente vai até lá. E aí eu vou mostrando para vocês. Se a gente encontrar algum animal, né, porque aqui é Mata Atlântica, então a gente pode encontrar, eu mostro para vocês. Né? A gente tem animais triviais da Mata Atlântica, como o lagarto tropidurus, e a gente pode até encontrar algumas aves que são raras em área urbana, como o tie-sangue. Mas de qualquer forma, se eu avistar, né, não prometo nada, mas se eu avistar, eu vou mostrar para vocês. A gente consegue já ouvir o canto de algumas aves, né? Que tem bem-te-vi, sabiá, né, que são bem comuns. E é isso aí, vamos lá. Tem um pássaro ali, que ele é preto e tem o abdômen branco. Estou conseguindo ouvir? Deixa eu tentar aproximar para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Tem outro aqui, ó. Eu
Eu vou tentar identificar ele em casa e aí eu coloco o vídeo para vocês aqui. Que eu, como não sou ornitólogo, né, especialista em aves, aí eu não vou poder informar para vocês nesse exato momento. Mas aqui tem muitas aves, eu já encontrei até aqui jacutinga, né? Com certeza vou conseguir identificar com esse canto. Olha ela aqui. Muito linda, né? Eu particularmente nunca vi esse tipo de ave aqui. Eu já frequento tem muito tempo. Deixa eu reduzir aqui. Tá cheio delas, tem umas 4, 5. Aí no decorrer da caminhada, né, da pista aqui, a gente tem algumas informações sobre os animais que a gente pode encontrar. Ó, como por exemplo, essa jararaca aqui, ó, que é comum na Mata Atlântica, né? Eu mesmo já cheguei a encontrar uma jararaca lá na Floresta da Tijuca, né, um filhote. Eu estava subindo o Pico da Tijuca, né, pouco antes, e aí eu encontrei, né, estava se aquecendo no sol, né, são animais de sangue frio, então eles precisam ficar no sol para poder aquecer um pouco o corpo e acelerar o metabolismo, para aí então poder ir para a caça. E aqui a gente tem a, entre aspas, escondida, né, trilha para o Morro da Urca, que eu vou mostrar no outro vídeo para vocês. Então ela se inicia aqui, né? E assim, melhoraram muito o caminho. Antigamente o pessoal escorregava, principalmente aqui nessas escadinhas onde vocês estão vendo, né? Escorregava muito, né? Ou quando estava muito seco, ou depois de uma chuva, ficava muito escorregadio, né? Ou escorregadio por conta da secura, né? Porque o solo é um pouco arenoso, né? Então quando está muito seco, a chance de escorregar era muito grande. E também quando chovia, né, o barro descia um pouco e aí ficava meio enlameado, né, a trilha, né, o caminho, e aí as pessoas escorregavam muito. Aí fizeram essa escada de pedra, que foi excelente, né, para o foco turismo, né, e também para evitar a erosão do caminho. Então foi uma jogada legal que fizeram aqui. Bom, então em vez de entrar aqui, né, para seguir para o Morro da Urca, a gente vai seguindo a pista Cláudio Coutinho. E aqui é bom porque não deixa de ser um refúgio, né, para quem está cansado da cidade, quer respirar um pouco de ar puro, né? Então o pessoal vem, principalmente os que moram, né, na Zona Sul, vem antes de ir para o trabalho, né, para dar uma relaxada, fazer um exercício, uma atividade física que é importante, né, pela manhã. Então eles utilizam essa via aqui, né, da pista Cláudio Coutinho. A gente tem diversas espécies nativas, né, porque estavam fazendo um trabalho aqui, como é uma área de preservação, né, estavam removendo as espécies exóticas e deixando apenas as espécies nativas. Que não, para vocês saberem, as espécies exóticas têm um impacto ambiental muito grande, né, competindo com as espécies nativas, prejudicando, né, as espécies nativas. Então é muito importante a retirada das espécies exóticas, principalmente em área de preservação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, quando eu era pequeno, essa parte aqui não tinha quase vegetação nenhuma, lá atrás também, e a gente costumava subir, né, até ali em cima e ficar observando. Hoje em dia a vegetação já impede isso, graças a Deus. Aqui
Aqui, ó. Isso aqui é um barco de pesca. Tá vindo lá de alto mar. Mais ali pra frente, não sei se a gente consegue ver ali, ó. Eu acho que não é ali não. Mas a gente segue para ir para as Ilhas Cagarras, a gente segue por aqui, ó, saindo dessa enseada aqui que a gente tem, né? E indo lá, que é a área aberta. E tem muita gente que pesca lá fora, né? Na área aberta. Aqui eles têm até uma rede de arrasto, ó. Hoje vai chegar uma frente fria, né? Então o dia promete ser bem quente. Que a frente fria vai empurrando toda essa massa de ar quente que está aqui, né, no Rio de Janeiro. Estamos ainda no verão, então tá fazendo bastante calor. E é um verão assim de recorde, né? De temperaturas médias. Então vamos lá. Continuando. Gente, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês estão gostando, né? Deixa um comentário aí falando, não, gostei, ó, seria melhor você fazer dessa forma. Eu leio todos os comentários de vocês eu acho muito importante, até para poder melhorar com o tempo, né? O feedback é essencial, os comentários de vocês, as respostas de vocês, as opiniões de vocês são muito importantes. O sol tá contra mim, né? Então tá batendo um pouco na minha cara. Mas faz parte, né? E aqui é maravilhoso. Eu cheguei durante a pandemia, os poucos locais que ficaram abertos, logo depois, assim, quando as coisas começaram a abrir, foi aqui, né? Então tinham muitas pessoas que vinham aqui para poder fazer uma atividade física, né? Porque durante a pandemia muitas pessoas ficaram em casa, então ficaram sedentárias. E aí o início, né, da reabertura, as primeiras atividades físicas, eles utilizaram inclusive eu, né, utilizamos muito essa pista, porque ela tem pouca inclinação, então para você que está começando, né, ainda não está muito seguro para pegar uma trilha, então venha para a pista Cláudio Coutinho, que tem aí 1,50 km, 1,2 km, né, metros, dá para começar a ir bem, né? Começa a vir aqui, começa a andar, depois de um tempo começa a correr, e aí se você tiver segurança, aí já parte para uma atividade um pouco mais puxada. Aqui tem uma visão muito bonita, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Então lá do outro lado a gente tem Niterói. Aqui a ilha, ali um navio container, que os navios ficam ancorados aqui próximo da costa justamente para receber autorização dos portos para poder adentrar, né, no porto. Então às vezes eles ficam horas, dias, dependendo, semanas ali. São navios cargueiros, petroleiros, cruzeiros também, esperando autorização. Ali, ó. Aqui dá para ver bem. É o Forte do Leme. Que ali em cima tem, quando eu fui, das vezes que eu fui era de graça, né? Mas antes de se tornar de graça, durante um período, não sei se tem um período que se torna de graça, depois eu vou pesquisar essas informações e vou colocar para vocês. A gente paga uma taxa pequena. A gente sobe, tem uma subida de mais ou menos uns 20 minutos até lá, e a vista de lá é maravilhosa. Que a gente já consegue ver um pouquinho a Praia Vermelha. Ó. Ali tem um restaurante. Toda essa área aqui é área militar, né? Então a segurança é uma das áreas mais seguras do Rio.
Aqui tem muitos turistas também que vêm para cá para apreciar a beleza, né? Muitos não conhecem ainda, passam a conhecer. E tem até alguns turistas, né, estrangeiros que já conhecem e já pegaram um bondinho, né? Então eles usam essa trilha que eu mostrei anteriormente para vocês, né, para o Morro da Urca, para poder acessar o Morro da Urca. E é possível, se eu não me engano, comprar lá em cima uma passagem para ir para o Pão de Açúcar, né? Fica até mais barato. O navio optando. Aqui tem uns banquinhos para você ficar apreciando a paisagem, né? Refletindo. É um local bom para abstrair um pouco. Aqui a gente tem uns representantes da avifauna aqui da região, né? Tiê-sangue, que está com a coloração já está bem descolorida aí na foto. Jacupemba, né? Que é um parente do jacu, qual eu já vi aqui. E outros, ó, sanhaço cinzento, tico-tico, gaturamo. É bom essas placas informativas para mostrar a riqueza que a gente tem aqui na nossa Mata Atlântica. Às vezes falta conhecimento para preservar. E olha aqui, a Jacupemba. Deixa eu mostrar para vocês, ver se eu consigo. Tem mais aqui, ó. Que bom que as aves já estão voltando, retornando. Se alimentam de fruto, são onívoras, né? Pequenos insetos, pequenos répteis também. Aí, ó, o jacu. Estão vindo para cá. Eu vou falar jacu porque é do gênero jacu, né? É do gênero jacu, Penélope. Ó. Eles são muito curiosos. Andam sempre juntos. Tá vendo esse gogó laranja? É muito fácil reconhecê-los assim. Ele vai passar, porque ele quer se unir ao outro, né? São três aí, uma família. Ó, o outro tá esperando ali, ó. Enquanto isso eles ficam forrageando a mata. Ó. Eles vão por cima de tronco, cima de árvore também, tem voos curtos, né? São muito curiosos, ó. E vamos seguindo. Então aqui a gente tem aquele cargueiro, né? Que estava passando um pouco mais distante, agora ele já está mais perto. Que provavelmente ele recebeu autorização de manobra e ancoragem no porto. E ele está fazendo isso. Aqui à nossa direita, a gente tem uma rocha que o pessoal usa muito para treinar escalada, né? Ela tem alguns grampos
da subida, então o pessoal que está iniciando em escalada, eles treinam muito aqui, principalmente aos finais de semana. Olha só o navio entrando ali, ele vai sumir de vista. Lá ao fundo a gente tem o que parece ser um rebocador, talvez para auxiliar na manobra. Se eu não me engano, normalmente um técnico, né, um especialista do porto entra na embarcação, né, e faz a manobra, porque conhece bastante o território aqui, por onde passar, onde tem os bancos de areia, para não encalhar. A gente está chegando já no final da nossa caminhada de 1 km e 200 metros, né, 250 por aí. Eu vou ver o que tem após isso aqui, porque tem algumas pessoas que saíram daqui e não voltaram. O paredão. Trilha perigosa com risco de vida. E aqui mostra o marco, ó, de 1.250 metros. Então a gente tem outra vista também bem bonita, né? Aqui ali da área de Niterói, a gente está com uma neblina, né, baixa, ali pro lado de Niterói. A gente tem a ilha Catanduva, né, se não me engano. Desculpe se o nome estiver errado, tá? Mas aí eu coloco aí no vídeo para mostrar para vocês o nome correto, se caso esteja errado. Ali o Forte do Leme, ali em cima. E é isso. Então, pessoal, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deem o like, né? E caso estejam vendo, né, em outros lugares, @Léo das Trilhas no YouTube, tá ok? Guardo vocês, até a próxima.